Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do VideoCast. Esse episódio é um pouco especial, porque eu estou fazendo sozinha. O Jorge teve seus compromissos business, né? Como um homem do corporativo, mas desejou aqui um bom papo pra gente. E hoje a convidada é especial, porque ela é minha aluna, gente. Jujuba! Juliana Lins, gente. Ela é social media. Na verdade, ela é um monte de coisa. Mas vamos focar quem só em social media, né, Ju? Pode ser, Eu vou pode perguntar ser. um pouquinho da sua vida. Perfeito. Mas obrigado por ter aceito o convite. E o papo hoje vai ser muito bom, hein? Vai, com certeza. É muito bom estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, de conhecer você pessoalmente Sim. também. Porque quando a gente tá na internet, né? A gente parece Tudo. amigo da pessoa, mas a gente nem sabe a altura da pessoa, como é o abraço. Aquela coisa que só tem quando tá pessoalmente mesmo. Sim, eu Então, comentei outro dia com a minha irmã, eu falei, nossa, as alunas da mentoria, clientes, às vezes vira amigo, porque a gente manda mensagem como se fosse amiga, desabafa, chora junto. Eu desse falei, meu, é jeito. muito legal o que o digital proporciona pra gente, né, Ju? Não, hoje eu falei pra você, você pode dar, assim, abertura, mas não dá intimidade pra pessoa, né? Porque senão a gente... Eu vivo dando intimidade. Sim, é muito bom. E uma coisa que tem muito legal que ela que já te vende para os outros, né? Que você desde o primeiro momento foi super aberta. Então, não é Sim. uma resistência na hora de falar com você. A gente tira a dúvida ali no grupo, dá uma vergonha, né? Porque tem outras pessoas e tal. Aham. Mas a gente pode tirar ali no grupo onde tem as pessoas, pode tirar Sim. diretamente com você. E se Sim, você não sim. sabe, você vai atrás. Então, é muito Exatamente, massa. exatamente. Não sou a dona da verdade, sei de LinkedIn, mas não tudo, né? Porque rede social vive mudando, Todo dia, social né? media fica doido. Mas me conta um pouquinho da sua história, Ju. O que você começa, no que você é formada ou não é formada, cursos, o que você já fez da vida? Vou tentar focar mais pro lado do social media, mas vou dar Boa, uma geral, tá? uma geral. Eu sou professora desde que eu me entendo por gente, então eu comecei bem cedo dando aula, principalmente particular em casa. Minha mãe é professora também. Então, Filha assim, de eu fui. peixe. Exato. Então, assim, eu fui pegando um pouquinho, mas a minha mãe era matemática. Eu sou Nossa zero da senhora, matemática. somos de humanas, Gente, hashtag nossa, humanas. nenhum talento. Até para fazer os dados das métricas do cliente. Ah, Às vezes a gente sim. passa um perrengue, Aham, aham. mas a gente consegue dar conta no final. Eu, enfim, dei aula por muitos anos, então me formei em pedagogia. Achei que era provavelmente o caminho que eu queria seguir Caminho, por um tempo, né? sim. Na verdade, quando a gente entra numa faculdade, quando a gente sai da escola, é pra vida toda. Você vai decidir agora, aqui, com Agora é 16, a sua... 17 anos, a sua vida inteira. Sim, E se você mudar de caminho, já nossa, deu era, você é uma errado. fracassada. Exato. Então, eu me senti assim nos últimos 3 anos, que foi o tempo que eu via que não era mais aquilo. Que foi quando eu percebi que eu gosto muito de dar aula. Eu Mas tenho perdeu o isso. brilhinho um pouco. Você dava aula para Exato. criança? Para criança de 5 e 6 anos. Ah, os Eu pitico. sou apaixonada porque é a fase que eles aprendem a ler, principalmente, né? Que eles Ah, começam a sim. ter aquele ímpeto e, de fato, vai na primeira série. Só que alguns Tá. já conseguem por causa daquela estimulação mesmo, Sim, né? sim. Então era muito legal, mas, enfim, casos de situação da sociedade do mundo, que a gente não vai abordar aqui, Sim, situações pessoais também, sim. nossas, né? De, poxa, tá tudo mudando, não era mais do jeito que eu achava que eu queria Sim, ser. sim. E eu comecei a fazer design no Canva quando Olha. me pediam. Então, o Canva era gratuito, É ainda dá para ainda? fazer muitas Uhum. coisas lá. Sim. Inclusive, o gratuito é muito vasto. Meu, salva-vidas. Eu amo Canva, Não, eu sou sou apaixonada. defensora do Canva. Total, hashtag design de Canva. Eu adoro. Sem cancelamentos, Sem pessoal, cancelamento, por gente, por favor. favor. E aí, eu comecei a fazer pequenas coisas, assim, aniversário. Então, eu fazia um design ali de aniversário, aí me Sim. pedia um cartãozinho. Então, a partir daí era R$ 10, R$ 15, Um R$ 30 ali freelinho ali, no Freela. básico. E aí, Começa assim que eu assim. gostava. Poxa, eu falei, cara, será que eu tenho um talento para essa arte? Tem um dom aqui escondido. E a gente é artista, querendo ou não, sendo Sim, professor. sim. A gente tem que se. Você Ah, vocês sabe, eu vão como pro céu. mentora. Professora vai pro céu, com Você certeza. também é professora, você é É, mentora, né? Você sabe como é sim, difícil dar aquele suporte. sim. E aí eu falava, cara, será que eu também sou artista desse lado, que eu posso criar coisas assim, do nada, Do nada. sem uma base, entre muitas aspas, Sim. né? E aí eu fui começando, aos poucos, fui fazendo um post aqui pra fulano, post aqui pra ciclano, fui gostando. E eu entrei num primeiro curso de social media e falei, cara, é isso mesmo, gostei. E foi lá que eu te conheci. E aí Que que legal. realmente a coisa vingou. Sim, Assim, que foi mais ou menos final do ano passado, ali outubro, foi. novembro.
Até agora. E eu Deslanchou. tinha acabado de sair do CLT, né? Você sabe que aconteceu ano Sim. passado. Eu saí, aí eu retornei por realmente não confiar que eu ia dar conta sozinha. A gente tem essa insegurança. Sempre, eu acho que sempre, viu, Jane? Qualquer coisa que a gente vai fazer, você Hum, fala, Será? será que vai? E vai. Eu juro que Vai, vai. vai, vai. Na hora que eu tomei a decisão, ano passado, eu falei, cara, vou, E eu tá, não sei o tava junto quê. nesse momento, gente. Se Quando ela lembra, né? saiu do CLT, aí eu fiquei lembrando quando eu saí também do Foi CLT. muito legal, aí depois deu aquela baixa. Eu falei, caraca, eu não vou dar conta. Aí eu entrei de novo, voltei pra escola e vi que Realmente. não. E começou a dar muitos problemas comigo e na família teve muitos problemas de saúde esse Sim, ano também. sim. Então eu falei, cara, se eu estivesse trabalhando autônoma, né, que eu não preciso estar lá Já presencialmente, teria uma atenção. já me ajudava muito. Sim, Então eu sim. decidi mesmo sair, inclusive sair vai fazer 2 meses agora, dia 13. Tô super feliz que eu tô conseguindo minimamente ali arrumar as coisas nesse meio tempo de final de ano, que a gente sabe que é tudo muito difícil. Sim. Já começou a fazer os posts de Natal, Ano Já, Novo? já tem gente que tá com tudo pronto, com o design tudo pronto, Ufa, programado. que bom. Tem uns que a É gente muito consegue com bom. antecedência, outros vai ser na semana. Então, é desse jeito. Tá aprovado? Já mandei para todos eles que eu vou tirar o recesso, né? A partir do dia 24 Legal. começa e dia 5 de janeiro eu volto. Isso. E o que tiver programado foi, o que não tiver. Já era. Cara, tem que ter férias também, né? Pelo menos um Exato. pouquinho, vai. Pelo É menos uma um semana pouquinho. e 2 dias, 3 É uma dias. semana mais tranquila mesmo, É. né? Aí você entrou nesse mundo de social. Aí, nesse meio aí que eu tô te falando, entrei, só que eu entrei no Instagram. Ô, Quando eu te coitada. conheci, que Eu também mudou. comecei lá. Quando eu te conheci que mudou, porque eu nem Sim, sabia que existia essa possibilidade. Que eu acho que é o principal agora, né? Que me sim, fez também querer ajudar outras pessoas a entrarem no LinkedIn. sim. Porque as pessoas acham que o LinkedIn é procure seu emprego, procure um emprego. Como tá Isso. escrito na própria plataforma ali quando você vai Sim, baixar o sim. aplicativo, né? Porque ela começou assim, né? Com a Começou. vagas, ela é muito forte ainda Sim. nessa RH. questão de RH usa muitos produtos do LinkedIn, inclusive, para achar os Sim. talentos. Eu já trabalhei em várias empresas, uma delas multinacional que virou o jogo para mim também foi tudo pelo LinkedIn e sem estar procurando. É. Era só estar com o perfil lá atualizado, postando algumas coisas e já se sobressaiu. Mas também cresceu esse viés aí para geração de negócios, creators. Nos últimos 3 anos mesmo, né? Que foi subindo. Assim, eu acho que A não. pandemia deu um boom. Perfeito. A É, pandemia estourou. 2022 começou a dar uma onda de pessoas saindo mesmo do CLT, porque a Sim. questão do trabalho de casa facilitou muito, que É. para mim hoje é uma prioridade. O A home office. pandemia deu gostinho do home office. Falou, olha que Mas vai gostoso dizer, isso eu aqui. acabei de vir pegar um trânsito aqui em São Paulo, cara, 10 minutos de distância, pelo amor de Deus. É, Se aqui é o demorei caos, meia Ju. hora, cara. Aqui é o caos. Isso porque você não pegou 6, 7 horas da Brinca não, manhã. nem quero. É insano, é Cara, é insano. muito louco. Você já chega Imagina cansado no perder trabalho. todos os dias. 2 horas Tipo, pra ir, 2 horas pra 4 voltar. horas de vida. É. Tipo, não vale a pena. Eu acho, assim, de verdade, um trabalho que dê Sim, pra você ficar em casa, como é o social media, como a gente não precisa estar lá o tempo todo. exatamente. Eu, inclusive, não ofereço para os meus clientes de Instagram, de LinkedIn, captação presencial. Porque Porque te limita. eu tenho que ir até o local. Eu já não vou estar Tempo é querendo ir. dinheiro. Tempo é Já não vou dinheiro. estar querendo ir e eu já não sou boa na captação tanto assim. Eu Sim, falo por sim, mim, eu tenho que saber minhas sim, limitações. Eu sim. sou boa ali na hora de planejar e tal, fazer a parte estratégica, a Exato, copy, mas exato. fazer uma fotinho ali, um vídeo, uma Produção, edição, roteiro, já essas não é coisas. comigo. Então, eu sei a minha limitação, já falei, já não quero essa parte. Eu posso escolher Sim, hoje, entre sim, muitas aspas, né? Começando sim. agora só como autônoma dentro da social media, escolher a área que eu vou atuar, porque aí também os clientes que eu quero atrair são clientes que não vão querer que eu esteja lá presencialmente. Exato. Ó, tá Então, vendo? a gente Esse tem que. poder é muito bom. Poxa, é muito legal, cara. E foi tudo assim, tudo veio a calhar. O mundo da internet cai um pouco no seu colo algumas Sim, coisas, sim. né? Quando Por você você. faz, quando você se dedica ali, Sim. E eu vem até achava que era você. mentira. Você achava que era coisa de guru? Sim, eu achava que era. Não, gente, esse povo tá maluco. Eles estão querendo me vender É, isso tá aqui. querendo vender. E caem as coisas no nosso colo. Tipo, Sim. você caiu no meu colo, por exemplo, LinkedIn, né? Por Aham, meio de sim. você. Caiu no meu colo. Eu não Fala, o sabia que é que isso isso era. aqui? O que é esse negócio Não, eu azul? falei, gente, eu tenho desde 2019 o LinkedIn, mas eu não atualizava. É isso que eu Sim, uso, inclusive, quando eu vou dar uma aula. Eu falo, gente, quem é que aqui não atualiza desde 2019? Porque era o meu caso. era. Eu não A maioria atualizava. não Ninguém atualiza. mexe. Baixou ali, botou a foto, acabou.
Ou botou um pouquinho do currículo, né? Ah, só jogou Currículo umas online. informações ali. Ah, é isso aí que tem que Isso, agora, postar. agora eu vou fazer toda a vaga que eu vou tentar entrar. E, tipo, o Isso. recrutador olha e fala, não tem competência nenhuma aqui. Nenhuma. Não faz nenhum Não sentido dá esse match, perfil. né? Não dá Aí você match. começou no Instagram, começou a produzir conteúdo lá. E como é que foi no Instagram os Eu vou desafios? falar pra você que eu não tinha vontade nenhuma. Até hoje eu tenho muita preguiça. Ah, eu sou suspeita, eu nem vou falar, tá, gente? Deixa Não, a só gente já, ela a gente falar. já sabe, né? Eu tenho muita preguiça um pouco do Instagram, porque parou de ser uma rede social, uma plataforma de interagir socialmente para uma Não, é plataforma de vendas. business. Total. Então eu entro lá, tem propaganda de coisa que eu nem tenho interesse. Por exemplo, tem pessoas que eu nunca vi na minha vida vendendo coisas, tipo, e é de uma forma como se fosse uma propaganda de supermercado na televisão. Sim, Você lembra sim. disso? Tipo, tananã, promoção, R$ 15, tananã, R$ 4. Cara, não, Na Black não. Friday, então, nossa senhora, eu falei, eu não vou A ver gente vai nada, eu não vou pular. comprar nada. Vamos pular da Black Friday, pelo amor de Deus. Cara, foi uma loucura. Então, assim, não dá vontade. Sim, Realmente não dá. sim. Mas a gente precisa estar lá. Preciso. Então, eu produzo hoje. Tô tentando começar a fazer todos os dias para manter uma Tô constância mesmo acompanhando da lá, plataforma. sim. Ai, que legal. Sim. Eu produzo sobre o LinkedIn, mas eu falo sobre produzir conteúdo. Então, eu Conteúdo menciono. independente da rede. Isso, eu menciono bastante o LinkedIn, eu uso quase sempre o nome LinkedIn lá, mas a maior parte dos conteúdos são para pessoas que querem criar. Porque todo mundo tá querendo criar. Ah, vamos criar conteúdo. Vai criar o quê? É. Falar do quê? Pra Nem sei o que quem? falar, pra quem? Eu não tenho nada É. na minha vida, nada é legal na minha vida. Eu falava isso direto, Sim, todo dia, até sim. entender o que eu podia fazer. E no LinkedIn eu entrava, tinha gente falando de demissão, tinha Sim. gente falando de contratação, tinha gente falando da vida, tinha gente Tem reclamando. guru também Tem do mesmo guru, tem jeito. várias coisas. Sim. Só que ali eu achei um mar É azul menos, é mesmo. menos coisa fútil, É, eu achei um mar né? azul de pessoas compartilhando insights, que eu acho que é a parte Sim, que eu mais gosto. sim, Principalmente sim, ontem você compartilhou um link, por exemplo, pra gente analisar o nosso perfil. sim. E eu falei, caraca, ela já tinha falado sobre isso em algum lugar. Foi. Aí ficou bem aqui, ó, escondidinho. Eu não lembrava. Lá em Nárnia. Lá em Narnia. Aí depois quando você postou, eu falei, caraca, isso aqui existe mesmo, isso aqui é muito legal e tal. Sim, Então são insights mesmo, que você falou ali, eu já sabia que existia, sim. mas é uma lembrança. São lembranças de coisas que E a é gente já isso viveu. que faz gerar venda. Eu falo que não é É. o post que vai fazer você vender a sua palestra de 10, 15 mil, mas é o que vai ajudar na tomada de decisão, a conhecer quem é a Luísa e quem é a Juliana. Olha como a Luísa fala, olha como a Ju fala. Não é o Perfeito. post, é olha que vídeo legal da Ju, vou clicar aqui e comprar a palestra dela de 20 mil. Não funciona assim, Não. gente, no Nossa, LinkedIn. se funcionasse assim, realmente ia ser muito mais fácil. Ia. Não ia, vai dizer. Eu quero vender um negócio aqui de 5 Eu mil e reais da você pessoa. estaríamos ricas, porque todo mundo contrataria social media, Não, e eu concorda? estaria aqui de qualquer forma, falando na sua frente, falando e vendendo isso, né? Pra todo mundo. Ó, é desse jeito aqui, é esse o caminho das pedras. Mas não é assim. E hoje as pessoas estão ficando cada vez mais rigorosas pra contratar qualquer tipo de Sim. serviço. Qualquer serviço. E até a gente tava falando sobre isso essa semana do LinkedIn. Porque a nossa vida como social media, ela muda todo dia. O pessoal Todo acha que é dia. fácil, né? A nossa Não, vida. É só um não. postzinho. É. Mas não vê a quantidade de pesquisa que tem antes, a quantidade de estudo. Eu posso falar por mim que eu atendo pessoas de nichos completamente diferentes. Eu atendo um que é do direito, um que é fisioterapeuta, outro que é de energia. Nós temos várias profissões, amor. Cara, não dá. Eu entendo tudo de tudo agora, quase. E vou falar, para quem, pro social media que quer ir pro LinkedIn, gente, é outra bolha. O Instagram é uma bolha, o LinkedIn é outra bolha. Mas não na questão da ferramenta em si, da parte prática. É o mundo corporativo. Perfeito. E o mundo corporativo tem muito inglês, né? O inglês é bem forte, tem práticas que é diferente do Instagram. Corporativo, ele funciona de outro jeito. Tem até práticas que são um pouco, como a gente fala, um pouco tóxicas, né? Que a gente tem Também. que fazer. Que é obrigado, por exemplo. Se eu não postar e não interagir, a toxicidade do LinkedIn é essa. Se eu não interagir, engajar com as outras pessoas, eu não vou ter resultado. Porque eu preciso interagir com as pessoas. O LinkedIn. Network ali tem que ser bem Exatamente. forte. Ele exige um network. Se eu não fizer isso, eu não vou ter resultado nenhum mesmo que eu poste todo dia. Porque ele vai falar assim: aham, você tá produzindo conteúdo.
e você quer que a gente entregue para outras pessoas, mas você não ajuda os outros. Tá achando que aqui Também, é você tem que... bagunça? O corporativo é isso, tem que ter essa troca. E o Instagram, ele já não é tão assim. Não. Ele começou a se tornar, no último ano, muito sobre quem você engaja, quem você curte, quem você comenta. Mas o LinkedIn sempre foi assim, né? Então, querendo ou não, a gente vai pegando... A gente... Desculpa. As pessoas das plataformas, né, que são criadores ali daquelas inteligências de desenvolvimento, pegam um pouquinho do TikTok, um pouquinho do YouTube, um pouquinho do Instagram, um pouquinho de cada um para fazer funcionar melhor. Até a aba Reels, por exemplo. Veio do TikTok. A gente tem um TikTok ali no LinkedIn que hoje está começando a dar um hype maior do que foi no início do ano, você É, eu lembra? acho. É, eles fizeram a aba ali de vídeos, mas eu acho que é uma coisa que não colou. Porque eu acho que o corpo Falei sobre isso. executivo, o corpo executivo, dependendo ali dos cargos, eles não param pra ver vídeo. E é tudo no silêncio. Se você não botar uma legenda ali, as pessoas não vão parar, Não, clicar e botar o som. não, Tô no meio do não. trabalho Não, eles assistindo. gostam muito de artigos, de conteúdo mais fundo de funil, Perfeito. posicionamento. O vídeo ali tentaram, mas eu acho que não colou tanto. É, mais creators que postam, não vejo executivo, corpo executivo postar. Não, nunca vi. E eles falam, nem inventa de fazer vídeo, porque eu não vou, não quero. É ao contrário, eles têm até um comportamento mais restrito. Isso. Não quero me expor tanto, muito menos na minha vida pessoal. É ficar só no âmbito profissional, que é a proposta ali do LinkedIn. Mas ele dá umas aberturas também para você postar o seu lado humano também. Eles também têm isso de querer mostrar que são eles que estão fazendo, não contar Uhum. que é a gente. Então, existe o tal do ghostwriter, né? Sim. Que não existe tanto no Instagram, a gente, pelo menos, Não é um termo. não é usado no Instagram, né? Não. Ghostwriter. Mas eu sou ghostwriter de duas pessoas que, se você olha, aquela, né, você disse que foi ela que escreveu, porque a gente vai pegando o jeito da pessoa, vai entendendo, a partir das mudanças que ela pede também, né, no texto pra Sim, gente. ela mesmo ajusta algumas coisas. Eu falo, ó, coloca você aí no texto, né? É. Você fala essa tal palavra. Tipo, você fala dessa Enfim. forma, né? Tem uma pessoa que eu trabalho que ele é totalmente formal, assim. Ele fala muito palavras muito difíceis, como se fosse um dicionário mesmo. Sim. E aí eu tenho que E fazer se essa... você escrever diferente, vão perceber que Vão não é perceber ele. que não é ele. Então eu vou no rebuscado, sabe assim? Eu vou nessas Sim. palavras bem do culto para falar sobre ele. Já o outro, que é completamente diferente, que já fala beleza, bacana. São palavras mais Sim. coloquiais no próprio texto. Então eu fico dançando ali, né? Conforme o cliente mesmo. Então o ghostwriter que eu faço no LinkedIn, eu nunca vi isso no Instagram. E que eu acho que é muito legal. Que são os próprios corporativos não querendo mostrar que outros fazem por eles. Isso é bem, bem comum, Que é viu? bem comum, é. Então é uma coisa muito que é da plataforma, que é muito legal, eu gosto Sim, sim. Ali particularmente. é um público, por ser uma bolha diferente, é um público diferente. E também os conteúdos também, gente. No Instagram a gente pensa ali nos carrosséis. Salva aqui esse conteúdo para você ver depois. No LinkedIn, os CTAs são diferentes. O conteúdo é mais ponto de vista. Não quero que a audiência interaja ali toda hora comigo, mas só compartilhando um ponto de vista já te faz construir a sua autoridade. Sim, eu teve um post que eu fiz de um cliente esses dias que foi muito engraçado, que ele ficou meio só assim, ah, eu não quero postar sobre isso, que era sobre o tempo que ele estava nessa empresa. Ia fazer 3 anos que ele estava na empresa, e ele, sabe quando você entrega o texto, aí ele refaz, ele fala, ah, ainda não ficou bom, aí você faz outra. Ele estava um pouco inseguro mesmo, Com a porque temática era do post. sobre ele. Era muito Uhum. pessoal. Era muito sobre o que ele tinha aprendido e tudo mais. Mas o pessoal engaja lá no São LinkedIn. os que mais Tipo, engajam esses conteúdos de falar, storytelling, né? falar sobre si, falar sobre o que você aprendeu, sobre o que você passou Os mesmo, sua desafios. trajetória para estar até Sim, ali, né? Não só sim. as partes legais. E o texto dele era sobre isso. Então foi muito difícil para ele aceitar que esse conteúdo que ele ia fazer, porque ele sugeriu, inclusive. Então, eu insisti muito que Legal. ele fizesse, Sim, porque sim, tem que foi, insistir foi mesmo. uma temática que eu trouxe no início, que ele trouxe de volta, falando, não, eu quero falar sobre isso agora, e que na insegurança dele ali eu tive que dar uma base para ele conseguir postar. Foi o melhor post de todos. E foi postado segunda-feira agora, hoje é quinta.
E ainda tá tá entregando. repercutindo e talvez continue, né? Que a gente sabe que a vida Vai, útil do vai. LinkedIn é muito É grande. maior. Vai continuar entregando, tem muitos comentários e ele até é tão reservado que ele não Se curtiu nenhum empolgou. comentário, ele nem comentou Ah, nada e eu fui sim. lá ontem Tic, 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 no tic. WhatsApp dele, por favor, a gente pode responder as pessoas, a gente tem que trazer isso de Porque esse volta. comportamento de responder comentários, gente, no LinkedIn, aumenta em 30% o alcance dos seus posts. Então Exato. tem que responder, tem que interagir, porque o LinkedIn valoriza muito isso. Ele valoriza muito o network, então não é só postar e esperar as pessoas te verem como autoridade, mas interaja também com elas. É assim que você vai criando relacionamentos, é assim que vai criando oportunidades. E as pessoas geralmente me perguntam assim, mas vai entregar pra quem? Porque tem um númerozinho primeiro, segundo, terceiro aparecendo ali do Sim, lado. sim. Então, quando a gente fala de aumentar o alcance, não é só para as pessoas que seguem você, que são conectadas com você, mas para as pessoas que são conectadas a essas pessoas que você segue e tá conectada também. Então, a parte mais O interessante pra alcance mim é é muito grande. chegar em muitas pessoas. Então, teve uma menina que fez uma aula comigo de uma comunidade e eu achei o máximo que ela postou sobre os insights que ela teve na aula comigo sobre LinkedIn. Então. E esse post tá entregando já faz 3 semanas que eu tive essa aula com ela. E vai continuar, e Continua. vai continuar. E as pessoas continuam comentando, as pessoas continuam curtindo, e aparece lá pra mim, né? Porque eu fui mencionada. Então aparece, o post de fulana, que você foi mencionado, recebeu o comentário de fulano. E eu fico, caramba, esse post ainda tá repercutindo. Então, é isso que faz a vontade da gente postar no LinkedIn comparado com o Instagram, por exemplo. Que é Não uma entrega rede. nem para os próprios seguidores, Não, quem dirá para outros. O LinkedIn ele já tem esse poder. E o número diferente. de, não sei se você já percebeu, o número de unfollow no LinkedIn quase é Nulo, pouquíssimo, né? é nulo. Você só cresce. Só Vai lá no cresce. gráfico de seguidores e percebe a queda. Você quase não tem. Você Você tem praticamente não queda tem. de visualização na semana, né? Por exemplo, se Num você não post, posta e sim, tal. sim. Mas a queda de seguidores ou de conexões E é no muito Instagram, é difícil. todo dia. Todo Não, no dia. Instagram, quando você não perde, é um milagre. Ah, Não, é. aí o algoritmo deu a louca, né? Porque o certo é você ter muita entrada e muita saída ali no Sim, Instagram. sim. E tem uma outra coisa que eu acho bizarra no Instagram, que é quando você, por exemplo, você repostou no seu story. Tem vezes que ele para de entregar porque você repostou. É. Não faz lógica isso, né? De deveria Você ajudar, fica meio refém do algoritmo você fica no refém. Instagram. E refém também de implorar para os outros, né? Tem um pouquinho disso agora no LinkedIn, porque ele começou com essa parte do tráfego pago ali, é um beta, né? Ainda estão Sim. testando. Mas, por exemplo, essa semana eu fui lá no nosso grupo de mentoria e falar, gente, deuses do LinkedIn, por favor, interajam no meu post. Porque simplesmente ele me Não, às boicotou nessa vezes semana. tem Acontece semanas isso. que você dá uma flopada, tem outros que É. você vai bombar. E Eu a falo, gente tem que ter não, resiliência, a é gente não pode normal. ficar só olhando para isso, né? Mas Não, querendo ou não, não. para crescer ali, a gente precisa dessa interação. Interagir com outras pessoas. Eu falo que foi pelo LinkedIn que eu fui convidada para fazer podcast, para palestra, para publi. Eu já fiz publi no Mentira, que LinkedIn para legal. empresa Isso eu não sabia, B2B. mas o da palestra eu já sabia. É, Isso é muito publi. legal. Falei, gente, eu tô muito influencer. Nossa, Meu é muito Deus. famosa. Eu tô me sentindo assim, na Ana Maria Braga, no de frente com Gabi Ah, aqui na sua tá. frente. Aham. Só faltou o seu parceiro, né? Porque daí realmente ia Não ser é? outro patamar, né? Então, para mim tá aqui é outro patamar. Onde eu cheguei, cara, com 1 ano fazendo isso. E aí, quando você entrou na mentoria, foi conhecendo o mundo do LinkedIn, quais foram as oportunidades que foram te surgindo? Uma delas foi que eu indiquei cliente para ela, viu, gente? Porque alunas minhas, eu indico o cliente, porque às vezes eu não faço Instagram, eu falo, mas minhas alunas fazem e já faz o seu LinkedIn, já faz junto, entendeu? Teve o primeiro cliente que eu consegui fechar de LinkedIn foi com você, com a sua indicação. Sim, Que eu peguei o Instagram da empresa dele e dele, pessoal, também, sim. pessoal, assim, né? Ele faz o corporativo dele Aham, ali também. sim. E o LinkedIn dele e da empresa. Até a gente teve que desfazer o LinkedIn, porque realmente estava com algum bug que ele não estava entregando. E agora esse novo que a gente fez do zero tá indo muito melhor do que o outro Aham. que estava. Então, o primeiro realmente foi por sua indicação, graças a Deus. Foi Aê! ótimo. Tô com ele até hoje, gente. Ele sabe que é ele. Boa, Não vou boa. falar, hein? Vou deixar É, em off aqui. em off. Mas você sabe que é você. E os outros foram vindo. Eu vou falar pra você que é muito difícil a gente começar a ser social media sem a parte do indicação.
Ah, normal. Não tem Sim. como a gente começar só produzindo conteúdo É muito e vai forte lá isso e não no tem nosso ramo. network, assim. A gente precisa conhecer os outros e precisa que os outros também te indiquem. Então, o cliente que eu tenho com você pode me indicar para outra pessoa. O cliente que já foi meu cliente pode me indicar para outro. Então, a gente precisa ter bons relacionamentos, por isso que o corporativo, que eu falei para vocês, é importante esse lado, né, do LinkedIn, de você interagir, porque vai entregando para outras pessoas que podem ter interesse não só no seu conteúdo, mas no seu serviço. E os outros clientes foram vindo assim. Então, eu consegui fui fazendo o LinkedIn dele, e o outro, esse que é super da linguagem difícil, é amigo desse. Então, eles são amigos pessoais de infância, fizeram faculdade juntos Olha e aí. eles dois E a me coisa vai contrataram. acontecendo. E aí os outros foram vindo. Então, caiu no meu colo algumas oportunidades Já também, deu como palestra, workshop de como LinkedIn. tá aqui, por exemplo, caiu no meu colo, mas eu dei uma imersão, eu falei, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa. Agora em novembro. Porque eu tinha acabado de pedir demissão do CLT e falei, eu Sim. vou testar, porque eu já tava dando aula em comunidades, eu fui convidada para algumas comunidades muito Para legais, falar de LinkedIn para também. falar só sobre Tá LinkedIn, vendo, produção gente? de conteúdo no LinkedIn LinkedIn. te destaca de um universo aí de social media. Literalmente, porque quando a gente fala social media, você pensa no quê? Instagram. Você não pensa em outra coisa. Não. E quando a gente fala de LinkedIn, de produção de conteúdo lá, o pessoal fica. As pessoas Existe ficam. isso? É, tem. Nossa, que Tem. legal, que diferente. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Cara, muito legal Tava isso. num evento ontem, as pessoas falaram: Nossa, eu nunca vi ninguém que faz LinkedIn. Eu falo: É, por isso que eu estou fazendo. Aquela, me conheceu, prazer, tudo bom? E quando eu começo a falar sobre isso nas comunidades, eles ficam assim, gente, mas espera aí, o que que você faz lá? Mas Dá como pra, é que é? tem oportunidade lá? Aquela, onde vivem? O que O que comem? come? Desse jeito. Então, aí eu mostro, eu hoje vendo, né, essa parte do básico, de como começar no LinkedIn mesmo, fazer a sua conta. O que precisa estar na O conta? mínimo. Eu lembro que você até ontem falou, Ju, mas você comprou um outro curso, né, para aprender sobre isso? Não, fui eu que dei o curso. Eu dei uma Eu falei, imersão mas eu sobre falei isso. isso no meu curso. Eu dei um curso sobre isso, porque as pessoas não sabem nem como Não. começar. Eles não sabem o que os botões fazem. Sabe quando a gente compra um celular novo, não sabe Sim. configurar? Sim, a É gente tem que basicamente voltar isso. umas casinhas antes. No Instagram, todo mundo já sabe a dinâmica. No Isso. LinkedIn, não, eu tenho que ensinar a ferramenta Do primeiro. zero. Perfeito, Aqui se assim. conecta, aqui você segue uma pessoa, aqui você põe o som. Isso. Eu botei até o nome da minha imersão, começando no LinkedIn do zero. Porque é literalmente do zero. Eu fui da parte que você Sim, instala o sim. aplicativo até a parte do que você pode produzir lá. É. Então a gente passou todas essas fases, entreguei Pra algumas você ver como presentes para ainda eles é também. muito novo. Você Entreguei tem que coisas ensinar. básicas, como um checklist do que você botar no seu perfil. Isso. O que você pode produzir lá. A gente pegou aquele método que você ensina na sua mentoria Sim, também, sim. o PAMI. Eu peguei todos os tipos de post lá, até mostrei para eles ao vivo, passando na timeline, esses tipos de post que eu mostrei para eles, que já estavam lá. Então, as pessoas ficam, assim, chocadas com o que tem lá, né? Como A se outro fosse mundo. Mas Outro mundo. realmente é para quem não fica na E plataforma. elas não percebem que o B2B é um mercado também que precisa do social media. E quem nem sabe o que é B2B. Não, não. É um choque, às vezes, um pouco, né? Que eu já falei em imersões B2B, o público C-level, o CEO, CMO. Lu, volta a Pera. casinha. O que é esse Traduz, aí que você traduz. falou? Para vocês verem como é um mercado pouco explorado. Corporativo, gente, é pouco explorado. A gente está em bolhas. E você fala, pera, a outra bolha não sabe Não. isso. A outra bolha não sabe o que é um C-level. Não. O que é o C na frente? São pessoas de alto escalão, né? Pessoas de nível executivos e Porque o tal. corporativo tem inglês. E aí eles né? ficam. O CEO, o Mas CMO. peraí, por que você não pode chamar de chefe, de gerente? Não, eles não falam assim. Eles falam os executivos. Os heads. Os heads, exato. Os C-levels, né? Como a gente acabou de falar. levels. Eu até falei pra Luísa que eu esqueci na imersão o nome leads, por exemplo, porque a gente usa tanto, mas na hora que você vai falar para pessoas que não vivem ali, você começa a traduzir as coisas. Então, os nossos possíveis clientes, a gente chama de leads. Quando a gente vai produzir um post, não é uma postagem, uma publicação. Então, a gente vai diminuindo a call, né? Então, a gente vai trazendo esse... Employer branding também é muito forte no corporativo. LGPD, ESG, é uma bolha bem diferente que eu adoro, Também. né? Mas as pessoas que não têm experiência com o corporativo falam, pera, e a social media que quer ir para o LinkedIn, atender empresa, gente, aí vai ter que mergulhar nesse universo,
porque é outra bolha e você vai ter que entender um pouco do corporativo. Às vezes, nem sempre você vai conseguir postar um conteúdo porque vai contra as diretrizes de compliance. Mas Perfeito. sabe o que é compliance? Vai atrás. Você não Porque sabe. você vai precisar saber. Então, É. hierarquia dentro da empresa. Tem o principal que me perguntam eu posso fazer o mesmo post do Instagram no LinkedIn? E eu olho e falo assim, tá, é como se eu quisesse pegar literalmente uma caneca e botar dentro de uma garrafa. Não faz sentido. São naturalidades de plataformas completamente diferentes. Mas, beleza, eu posso postar um carrossel no LinkedIn. Mas Não, você sabe como é que dependendo, posta um carrossel no LinkedIn? Quando Já- eu falo que é um PDF, a pessoa fica, quê? Que? Como assim? Não, PDF impossível. Eu fui lá nas aulas, eu Sim. peguei um PDF Sim. que eu tinha lá e botava. E eles, fica em carrossel mesmo, Eu, gente, fica. É literalmente um arquivo, né? Então, o básico ali do LinkedIn, que a gente fala com a nossa linguagem, que já Sim, é sim. básico, para eles já não é comum. Pro pessoal, pessoas que ficam só no Instagram, pessoas que até estão no TikTok, que não sabem mesmo essa naturalidade da plataforma. Então, sim. eu falo muito sobre adaptar os conteúdos. Eu posso falar para você que hoje, por exemplo, saiu um post no LinkedIn que tem a ver com o conteúdo que eu postei em carrossel no Instagram, mas Sim. que não é a mesma linguagem. Não é o Muda a mesmo objetivo. capa, às Eu vezes nem botei linguagem. Sim. a imagem lá, porque para mim, eu acho que performa melhor os textos no meu perfil do que quando tem imagens. Mas também, às vezes, performa imagens. Nunca é muito uma receita de bolo, né? Depende muito do tema. O E tema. algumas pessoas falam assim: ah, mas você posta bastante o que tá no seu LinkedIn lá no Instagram. Calma, meu pequeno gafanhoto. Mas você sabe a estratégia que eu tô usando? Eu falo, o meu foco, a minha estratégia tá voltada pro LinkedIn. É Uhum. onde eu foco mais. E eu estou replicando no Instagram só para ter movimento lá. Eu não estou postando estrategicamente no Instagram. O meu foco é LinkedIn. Às vezes eu troco a capa, tem conteúdos que eu só vou postar no Instagram e no LinkedIn eu vou postar completamente diferente. Por exemplo, eu fui lá na ESPM dar aula e eu fiz um Reels no Instagram. Dinâmico, bonitinho, com audinha. Se eu postasse no LinkedIn ia flopar. Não é nem que eu acho, eu tenho certeza. No LinkedIn foi fotos de eu lá na SPM, só foto. E bombou. Então, você tem que entender a peculiaridade de cada rede, porque o Sim. público é diferente. A rede entrega um formato melhor no LinkedIn do que no Instagram e No vice-versa. Cada Instagram um você não tem. posta só texto, por exemplo. Você Não, postava isso no Facebook. Você lembra da no época do Face. Ai, Facebook? meu Deus, sim. Ai, saudades, eu adorava o Facebook, mas hoje já é uma plataforma dita de velho, né? Uma De plataforma tiozinho. cringe. Então, eu adorava o Facebook, mas é uma coisa que hoje não é muito usada, é mais usada pra gente que mexe com o Instagram, pra conectar no O método Instagram. colega. Isso. Porque Só isso. a gente não usa mesmo, mas o LinkedIn continua com texto. Continua Então, bem eu gosto forte. muito de escrever assim. Eu E sou uma esse. pessoa que lê muito, eu Sim, adoro sim. escrever. E pra mim O funciona texto, super. o texto vai bem lá. E é Vai. importante você falar aqui do texto, porque se você for social media de um C-level, gente, ele não vai fazer carrossel igual a gente faz. Não. Porque fica na cara que ele tá pagando alguém pra fazer. E aí ele não quer isso, ele quer aquela naturalidade. Então, um print da notícia com a opinião dele, uma arte mais minimalista pra ficar com cara de. Tem um cliente que é engraçado, que ele falou assim: "Ai, mas vocês estão fazendo umas artes muito bonitas". Ele falou, eu não ia fazer bonito desse jeito. Aí ele falou assim, eu quero um negócio bem amador. Grande, feio, meio desproporcional. Ele falou, vocês respeitam margem. Eu não respeito, eu nem sei o que é isso. Se o que é isso foi ótimo. Então, Cara, assim, muito bom isso, né? aí eu falei, cara, realmente tem que fazer bem. É que a gente tem mania de querer, né? Aquela princípios Perfeccionismo, né? básicos de design. Não, ele, não, eu nem sei o que é isso. Bota bem grandão, senta na paleta, bota. Falei, e realmente as pessoas acham que são ele que faz. É. O cliente que eu falei, por exemplo, do tempo que ele tá na empresa, a gente não botou foto, mas teve um outro cliente que ontem, por exemplo, teve uma premiação, enfim. Foi algo da empresa mesmo que ele trabalha. E aí ele me mandou, eu sempre peço pra ele, caso ele possa me mandar um resumo do que aconteceu, ou o que seria a base daquilo, pra depois adicionar algum insight, alguma coisa que tenha acontecido. E ele me mandou foto. Olha que legal. Aí eu falei pra Oh, ele, né? Olha, a gente pode postar e tal. Qual ordem você quer? Sei não, bota a ordem que você quiser. É desse jeito. Que eles não sabem, eles falam, não, você que não mexe com isso.
Eu acho muito engraçado. E quando eles mandam assim, Lu, foi em tal evento, ó, esse aqui é o evento, foi assim, assim, assado, faz a mágica aí, posta. Faz a mágica aí, cara. Essa frase é Ai, você sabe literalmente. escrever melhor aí que eu, e faz aí, pode postar. Não, esse cliente foi muito engraçado, que eu mando pra eles, depois, quando é um carrossel, por exemplo, qual vai ser a ordem, né? E aí eu mando pra ele e ele reage com um joinha. Tipo, ele não fala se tá aprovado. É diferente do Instagram, não No é? Instagram é minimalista. Nossa. Nossa, é... Você muda a seta pra cima pra ela ser pra baixo? Não, É se assim no você Instagram. tem ponto final, não, muda pra vírgula, porque continua ali na frase de baixo. Ou gira um pouquinho pro lado, porque tá meio. Sabe? LinkedIn Eles é são o joinha. muito. LinkedIn é um joinha, tá ótimo. E a foto, do jeito que foi tirada com o celular, às vezes nem. Gente, a câmera tava suja do celular dele. E eu não consegui E dá melhorar. engajamento, essas coisas. Eu não consegui melhorar a qualidade da foto. Eu até tentei, porque realmente. Tava assim, ruim. Tava ruim a Nem imagem. palente na próxima. Não, eu nem falei isso pra ele, porque ele, primeiro, não vai nem lembrar. Sim. E segundo, pra ele não faz sentido ter uma foto toda arrumada. Porque pra ele é um post qualquer no LinkedIn. Poxa, qualquer. Me fala sobre a sua experiência com os clientes do LinkedIn, nessa questão de eles estar sempre. É que assim, no Instagram fica mandando toda hora mensagem, não sei o quê. No LinkedIn você percebe que o ritmo é um pouco diferente, né? Eu nem lembro que eles existem, É. se eu não tiver E às ali. vezes eles não lembram nem de você. Eles pagam bonitinho, tá, gente? Isso, no Uma coisa pagamento é ótimo. Inclusive, bem melhor do que o Instagram, tá? Não quero falar nada, mas é bem melhor, viu? Porque eles te valorizam pelo que você faz. E não é que no Instagram todo mundo te Sim. desvalorize. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não Outra me cancelem. percepção. É a percepção de valor do seu trabalho. Porque lá no Instagram tem muita variedade. No LinkedIn, não. Então, quanto menor o mercado, maior o valor que eles dão para aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo pode comprar um iPhone, por exemplo? Não pode comprar um iPhone. Um iPhone é muito mais caro. Mas se você puder comprar um Samsung de uma categoria um pouco mais baixa de qualidade, o preço é menor. Aí é mais ou menos a comparação do LinkedIn com o Instagram. O Android, ele tá mais disponível aí, né? Tem vários Sim. outros. Mas o LinkedIn é o iPhone. Eu falo É. que é uma rede social elitizada ainda. Elitizada. Então, as pessoas que produzem lá também têm o valor elitizado. Então, a quantidade, literalmente, gente, do valor do trabalho, de dar valor pra você produzindo. Todos os meus clientes, se não tá bom, eles não falam, tipo assim, isso aqui tá uma bosta. Desculpa, eu ia falar Sim, uma não, coisa pode feia. falar palavrão aqui. Não tem Isso, problema. tá uma merda. Tipo, muda esse negócio. Eles não falam isso, eles falam, poxa, Ju, será que não dá pra gente fazer do jeito tal? Eles usam palavras muito fofas. Às vezes eu falo pra eles, não me falam de tá errado. Ele fala, não é que tá errado. É que a gente podia dar esse tom aqui. Eles vão Sim. te manejando de um jeito. E você aprende muito com eles Sim, também, as né? Você fala, palavras, "Putz, né?" eu não tinha pensado nisso. Ou eles falam assim, Lu, vamos fazer esse conteúdo por causa disso, 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 por causa disso, disso. Da notícia tal, do Aí você evento. aprende com ele e fala, putz, eu não tinha pensado nessa estratégia também. É uma Ou via eles de veem, mão às dupla. vezes, uma coisa que saiu nova do LinkedIn. Eles falam, você viu esse negócio aqui? Aí, às vezes, a gente nem viu, né? Porque a gente mexe com isso o tempo todo, todo dia. A gente não consegue acompanhar tudo que tá E acontecendo. percepções do mercado. Surgiu uma notícia Então, ele aí. vai e te traz. Aí ele fala, então, Lu, é porque eu acho isso, isso, isso. Você fala, caramba. Só que o cliente do LinkedIn faz isso. Do Instagram é muito difícil ele te trazer esse lado da notícia, esse lado das tendências que são umas tendências de mercado. É mais trends. Cara, a gente não vê trends no... Não. Nada. Até ver, mas adaptado e por creators. Por creators, exato. Não Por corpo pessoas... executivo. Por exemplo, a Grace Ovos, que saiu esses tempos, né? Sim. E, poxa, foi uma jogada de marketing super chique Mas do foi Canva. como análise Análise de case. mercado, análise de Não- case, falando sobre como foi que movimentou o mercado. Foi uma propaganda sem cara de propaganda. Então, é a tendência para 2026. Qual a intenção disso? Por que foi usado ela? Não é tipo usando Grace Ovos para crescer a sua empresa. Hypar. Como foi a estratégia de Grace Ovos para você vender a 10 mil reais em 2 dias, sei lá. É umas coisas assim que
o que eu falei da propaganda no início do episódio, né? No Instagram tem muito disso de soluções prontas, rápido, dinheiro rápido, não sei o quê. Isso não existe em lugar Sim. nenhum. Então, no LinkedIn é muito mais esse lado, né, sério e tal. E querendo ou não, a gente acaba ficando um pouco mais séria. Eu sinto que eu amadureci muito, Sim. não só como pessoa, mas como profissional Como também, profissional, trabalhando sim, com o sim. LinkedIn. No Instagram tem as trends, tem os assuntos em alta. No LinkedIn, você vai ver isso por creators. Agora, o corpo executivo, a trend deles, gente, é como a economia está movimentando, regulamentações, A mudança leis do Pix, diferentes. você lembra? Na mudança do Pix, teve muita gente falando sobre isso, e nem foi só creator. Estratégia, tecnologia, inovação, gestão de pessoas. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi uma mudança de uma lei, esses tempos que teve do carro, da CNH, que tava, vai ser aprovada, não vai ser aprovada, vai ter, não vai ter. E todo Olha como mundo as falou sobre trends são isso. diferentes no LinkedIn. Olha a comparação. O Graça Alves, beleza, foi uma propaganda muito legal, muito diferente e tal, e foi Mas é levada outro, como mas é estudo de outro, case. Mas no é Instagram outro tava nível. bombando. Sim. Tipo, no LinkedIn foi 2, 3 pessoas que falaram sobre isso em estudo de caso. Você ouviu falar sobre CNH por alguém que faz conteúdo no Instagram? Muito raro. Se viu, é uma, 2, 3 pessoas também. Fora que a CNH ainda até é um assunto mais geral. Tem uns que é muito tão específico. corporativo que é só quem atua. Na área, né? Aquela questão da energética, por exemplo. Eu atuo com um cliente de energia. Então, Poxa, eu não vi ninguém falando sobre isso além do não, mundinho deles, a bolinha deles ali. É muito legal. LGPD, ESG, você falou Eu muito tenho da um cliente COP30. que falou da LGPD como LGBT. Eu rio muito porque ele troca o nome. Eu acho muito Ai, minha Nossa bonitinho. Senhora. Eu acho tão fofo porque ele troca na hora de escrever, corrige o tradutor. E aí ele, quando vai corrigir o texto, e às vezes tem algumas correções, como LGPD para LGBT, por exemplo, essas coisas que acontecem. E ele fala: por favor, cuida dos meus erros de Pelo amor de corretor. Deus, senão Pra ele não vai cancelar. postar errado, que vão me cancelar aqui, que eu tô falando uma coisa completamente diferente. Sim. Então, pra você ver o cuidado que eles têm com o post deles, que é completamente diferente, sobre a temática que ele vai trazer, o tom que ele tá dando pra aquilo, O tom. como vão me enxergar. Eles não querem ser só uma autoridade qualquer. Ah, só autoridade. Eles não querem ser influencers, Não. eles querem ser autoridade naquilo que eles fazem para outras empresas, parceiros, conselheiros, stakeholders. Perfeito. A maioria deles não tem um serviço próprio. Não, Não nem é, vende, ele nem não quer é vender nada, um né? empreendedor. Ele trabalha numa empresa e ele só quer falar do que ele faz ali E fazer para novos negócios. caso alguma coisa aconteça com aquele trabalho em si, Sim, né? sim. A maioria deles se transfere entre outras empresas ali e Sim, tem conseguem. convites, tem propostas, palestram. Não, é o que outro... mais tem é palestra, eu tenho os meus 2 clientes que eu mais produzo no LinkedIn para eles, que a gente posta quase todas as semanas. Eu falo quase porque eles às vezes não mandam nada e nada aconteceu de interessante. E eles falam: eu nessa semana eu não quero. Porque o que que eu vou postar lá? Eu não quero só cobrir. Cumprir tabelinha ali. Eu não quero só cobrir ali essa semana, não. A gente posta outra coisa. Eu fiquei, Isso é saúde mental pro social gente, que media, gente, tá delícia! vendo? E que delícia para ele também, porque ele falava: cara, aqui eu vou. A frase que ele usou aqui, eu posso até pegar pra te mostrar. Eu vou bater cabeça pensando em alguma coisa que nem eu não quero nem postar. Se eu soubesse o que eu queria postar, se a gente tivesse alinhado com o que fosse postado, já ia ter sido feito como as outras semanas. Eu fiquei: caraca, olha que aula. É outro nível de E eles público. recebem convite de palestra, como você falou, convites para dar aula Sim, o em Jorge é um faculdade. exemplo. Cara, isso é muito legal. E eles nem são pessoas que têm mestrado, doutorado, altas coisas. Eles são E executivos. nem 50 mil seguidores. Não, eles são executivos que entendem do mundo corporativo, entendem do que eles fazem Sim. e vão falar sobre a vivência, a jornada deles, os passos que eles fizeram da trajetória, que é basicamente o que eles falam no LinkedIn, só que focado para aquele grupo de Sim, alunos, né? sim. Mas essa de visitar a faculdade foi que Muito caiu no colo chique. deles, assim, dos dois. E eu fiquei: gente, É muito legal. que legal, Você né? vai ver que para você também vai surgir Ai, coisas que você eu fala quero. assim, Gosto. putz, nem Não, imaginava. o network, eles estão com pessoas agora que eles admiravam. Eu tô conseguindo chegar em pessoas que eu admirava também. Teve uma aluna muito. lá no grupo, não vou falar o nome dela para não ficar expondo, né? Ela fez o conteúdo do cliente dela e o diretor
do iFood Benefícios comentou no post do cliente dele. Eu vi, é muito legal. E eu até te falei, né, que tem algumas pessoas lá que a gente comenta no LinkedIn e tal, que as pessoas às vezes não conseguem responder a todos. Existem pessoas que têm um engajamento muito alto. E eu fui ser respondida por a mesma pessoa que eu já acompanho no LinkedIn há muito tempo no Threads. Que é uma outra vertente ali da Meta, né? Sim, Que tá crescendo bastante. E que ele falou um pouquinho sobre LinkedIn ali e tal. Ninguém comentou, eu comentei e ele me respondeu. Eu falei, caramba, lá é muito legal. que ele não, assim, tem muita gente, não Mas me o viu, vínculo mas começou o no vínculo LinkedIn. começou no LinkedIn. Ele não me viu lá, mas eu falei, ó, aqui, eu te conheço por causa do LinkedIn. E ele é Eu muito tô gente lá. boa, viu? Muito gente Então, boa. cara, Aí você foi fala, muito puta, eu legal. tenho contato com tal pessoa. Então, é muito legal. Então, eu recomendo todo mundo que queira começar a produzir conteúdo, de não ficar só numa plataforma, porque a gente tá num local alugado. Não é É nosso uma casa terreno. alugada, não é nosso terreno. O nosso terreno é dentro da cabeça das pessoas, que a gente aluga o território lá dentro. Então, eu falo sobre alugar um Sim, espacinho sim. na cabeça dos outros com conteúdo. Se você olhar hoje o meu feed do LinkedIn, você olhar o meu feed do Instagram, ele vai pela mesma lógica, Que é o mas seu que é o universo. meu universo, mas tem cores que você olha e já fala, é a Ju. Não Sim. só pelo cabelo rosa, que é marcante, sim. né? Mas pelas cores que eu trago, pelas imagens que eu O escolho, tom de o voz, tom de voz. a didática que você usa. Ontem eu falei com você sobre isso, sobre escrever, né, nos textos, e uma pessoa comentou no Instagram que, lendo, parecia que ela estava me ouvindo. Tem elogio melhor que esse, gente? Aí Fala sim. sério. De uma pessoa que gosta de ler e de escrever, sentir que você tá sendo ouvido pela Sim. audiência que você quer atingir. Olha que legal, cara. Isso é muito legal. Muito massa. Aí, João, no final, a gente sempre faz um ping-pong com perguntas e respostas. Eu nem preparei, mas eu vou Eita. fazer aqui na minha cabeça. Bora. Porque de tanto fazer ping-pong, já. E no nosso universo fica mais fácil. Vamos começar. Que conselho que você daria para quem quer se tornar um social media? Independente da rede, tá? Estude. E nunca para de estudar. Sabe, o pessoal fala para médico, assim, que o médico nunca para de estudar? Social media é uma profissão que eu acho que a gente nunca vai parar de estudar. E ela não é uma profissão ainda regulamentada, nem nada, mas ela tá em todo lugar. Então, você quer produzir um conteúdo bem feito? Usa dados, usa bases históricas, usa notícia, usa outras pessoas que já Leia. fazem. Leia. Eu leio muito, e não é ler para fazer um conteúdo, é ler por ler. Só para Só se pra informar. saber, Você não pra me precisa ser informar. especialista naquele assunto, mas só ler que a, sei lá, a taxa Selic caiu tantos por cento. Pronto? Pronto, só de saber isso aí eu posso usar em alguma coisa depois, Sim. ou não usar também, só para ter o conhecimento. Então, estude. Estude. Para você, LinkedIn é? Paz. Ai, eu adoro o LinkedIn, é muito bom. Eu sinto uma paz. Gente, eu abro, fico. Cara, sabe o que o pessoal fala? Perder 8 horas no TikTok? É eu no LinkedIn. LinkedIn. Eu só fiquei um pouco triste depois que chegaram as propagandas. Porque aí realmente, às vezes, a gente não Sim. sabe o que é um patrocínio que não é ali. Sim. Mas eu perco horas fácil. 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 E você acha que a IA vai substituir o social media? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu acho, principalmente pela criatividade. A IA, ela não pensa, ela reproduz o que ela já tem de base. E a gente está ensinando muitas coisas para a IA que talvez nem fossem interessantes ela saber. Como o pessoal fala, o trem travessão é de IA, ou tem um espaço do início. Ó, no LinkedIn isso pega Cara, forte, hein, gente? A Ju briga comigo. Nossa! Quando eu falo, Ju, cuidado que no LinkedIn a galera tá com o taco na mão, E só o pior esperando. é que eu te falei, eu escrevo por mim as minhas coisas, porque eu leio muito e eu gosto de escrever. Só que as pessoas ensinaram tanto a IA a fazer isso, que agora eu não posso usar uma vírgula de um jeito tal, porque parece A. O travessão, que eu sempre usei, não posso usar. Não. O espaço ali do início, beleza. Que já me dava um toque ali, eu Eu nunca tinha usei. Por que ele faz isso? Me dá um nervoso. Eu tô começando a usar o ChatGPT agora porque você falou pra mim, Ju, você precisa usar esse trem pra produzir mais rápido, pra Sim, facilitar o seu sim. trabalho. Mas eu usava mais pra fazer um compilado das informações que estavam dentro da minha cabeça, que eu não queria ter que uso gravar muito pra isso. no WhatsApp, e o WhatsApp me dá escrito Sim, ali tudo sim. borrado. Eu falo, ó, tarará lá pro chat Pronto. e ele bota numa lista. Então era pra isso que eu usava. Aí, beleza. Entro lá no LinkedIn, tem todo mundo usando travessão.
é GPT. Todo mundo usando emoji, é o chat GPT. Gente, existe o Gemini, existe o Claude, existe tantas outras também que podem ser, mas tudo agora é IA. Impossível. Impossível substituir a gente, impossível isso acontecer. Senão fica todo texto tudo igual também. Você fala, putz. E qual vai ser a graça de todo mundo ser igual? Aí não dá. Aí, mais uma dica de leitura que você recomenda. Eu vou estar sendo muito repetitivo para as pessoas que já me acompanham, mas eu sou apaixonada pela A Vaca Roxa, do Seth Godin, que ele fala muito sobre... Ele dá uma analogia mesmo. Quando a gente viaja, você já viaja de carro? Então, você passa por um pasto. Todas as vacas são vacas normais, às vezes brancas, com umas bolinhas e tal, não sei o que e tal. E se tivesse uma vaca roxa, você não ia parar para prestar atenção? Cara, olha lá a vaca roxa. Ele fala sobre você ser a vaca roxa. Não ser a mesma coisa que todo mundo. Por isso que eu falo que a IA não vai substituir a gente. Sim. Porque se você entrar na onda que todo Você não mundo vai tá, ser a vaca roxa. você não vai se destacar, como é a ideia dele do livro A Vaca Roxa. É se destacar, fazer com que você seja visto de uma maneira diferente. E muito da marca pessoal, que é o que mais estão falando hoje em dia, né? Sim. De se vender, enfim, e não entrar naquilo dos gurus, Dos gurus e fórmulas junto com o prontas. rebanho. É. E uma meta pro ano que vem? Uma meta pro ano que vem. Eu vou te falar que eu ainda não planejei todo o meu 2026, mas eu planejei até a metade do ano. E eu quero atingir 1.000 seguidores no LinkedIn. Vai Eu tô com atingir 500 rapidinho. seguidores lá. Então, eu quero atingir 1.000 seguidores. É uma meta mensurável, né? Até a metade do ano. E no Instagram, eu quero ver se eu consigo 1.200, porque eu já tô quase no 1.000 ali. Eu tô permeando 1.000, tô perto. Então, eu queria 1.200 no Instagram. Ganha até a metade 10, do ano. perde 8, ganha 20, perde 15. Então, se fosse mensurável, é isso. Certo. E uma meta pro final de 2026, com redes sociais, eu quero tentar nichar ainda mais para produzir para outras pessoas dentro do LinkedIn. Então, ter mais clientes de LinkedIn do que do Instagram. Gostei. Gostou? Já amei essa meta, gente. Estarei lá te acompanhando. Exato, eu quero você lá. E eu também quero começar a fazer o que a gente já conversou sobre isso, vender para outras pessoas começarem a fazer LinkedIn, né? Você tem a sua mentoria de social media, eu quero falar sobre criação de conteúdo no LinkedIn Mas imagina também. você fazer LinkedIn para advogados. É. Né? Dá, gente. Ih, Dá gente, várias oportunidades. Não, dá para fazer quantos episódios aqui só falando sobre isso? Muito. 1000. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar as redes da Ju, para vocês seguirem ela. LinkedIn primeiro, lógico, vou colocar ali no topo, depois o Instagram, por favor. Mas seguem ela lá, porque ela compartilha muito conteúdo legal. Ela tá ensinando muito LinkedIn. Orgulho, hashtag orgulho. E obrigada, Ju, por estar aqui. Eu te agradeço. Ser minha aluna, parceira, amiga. Renovei a mentoria. Exatamente. A gente paga pros amigos também, tá? E paga o valor que eles dão pra gente. Eu não pedi desconto, não, você viu, né? Eu perguntei quanto que é. Me fala aí, eu posso. Fala aí, joga aí no na Pix, mesa. hein? No Pix. No Pix. Mas, brincadeiras à parte, eu sou muito orgulhosa de estar aqui com você, de ter essa oportunidade e também de poder estar nesse mundo que você abriu as portas pra mim. Então, muito obrigada, de verdade. Vê como o LinkedIn abre o mundo. Abre mesmo. Mas obrigado, Ju. E, gente, já deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal para fortalecer o BitCast e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais.